Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, você acompanha um programa especial sobre o aniversário de 20 anos da inauguração da segunda pista da Rodovia dos Imigrantes. E você vai ficar por dentro também de todas as obras que são realizadas pela concessionária Ecovias. E nós começamos o programa de hoje falando sobre as mudanças na infraestrutura viária na chegada a Santos. As obras continuam. Elas fazem parte da segunda fase do projeto. Entre as construções que serão entregues pela concessionária Ecovias no próximo ano está o viaduto que vai facilitar o acesso dos moradores de bairros da Zona Noroeste à Via Anchieta. São 10 horas de trabalho por dia e, às vezes, com turno à noite, para interferir o mínimo possível no trânsito local. Todo o esforço desses profissionais é para concluir o quanto antes a segunda fase de obras da entrada de Santos. Nessa entrega temos um novo viaduto aqui, também o alargamento da ponte do Rio Casqueiro, que vai ser entregue agora, e também toda uma remodelação da Avenida dos Bandeirantes, na SP-148. A segunda fase do pacote de obras deve contar com investimento de 346 milhões de reais. A construção do viaduto do quilômetro 63, mais conhecido como Ramo A, vai ligar os bairros da Zona Noroeste de Santos à Via Anchieta sentido São Paulo, pela SP-148, também chamada de Avenida Bandeirantes. As obras da segunda fase começaram em dezembro do ano passado e seguem em ritmo acelerado, envolvendo cerca de 300 funcionários. As intervenções vão beneficiar tanto os caminhões que acessam diariamente o Porto de Santos, como também os moradores dos bairros próximos. Quando a gente fala de benefício, é benefício não só para o morador, como o usuário da via. Então, a partir da hora que você termina toda essa remodelação, você tira boa parte dos caminhões que andam na central da Anchieta, privilegiando o turista, privilegiando o morador que quer acessar a região de Santos, né? E os caminhões vão trabalhar andando nesse binário que a gente chamava, né? O binário de Santos, a conexão Porto-Cidade. Com isso você melhora o fluxo de acesso aqui à rodovia e também para a comunidade. A primeira fase do projeto, que mudou a cara da entrada de Santos, foi entregue em setembro de 2020. Todo o complexo viário foi remodelado para melhorar os acessos da Via Anchieta aos bairros e à zona portuária, aumentando a capacidade de tráfego. A entrada e saída da cidade agora são apenas pelas pistas centrais, enquanto o fluxo para o porto ocorre pela via marginal. 3 viadutos foram construídos, vias locais recuperadas, implantação de ciclovias e passarelas. Obras de drenagem também foram realizadas para combater as enchentes nessa região. Um investimento de 700 milhões de reais em uma parceria entre a prefeitura da cidade e o governo estadual. Foi muito importante para essa primeira etapa, porque ela trouxe, primeiro, uma melhor fluxo de veículos na saída do porto, entrega um viaduto na saída do porto, um viaduto na Lemoa ali. Também um segundo viaduto na entrada da cidade, onde melhorou o fluxo na entrada da cidade. E por último, um trecho com ciclovia e iluminação. Então, essa primeira fase foi extremamente importante para melhorar o fluxo, principalmente de saída do porto e da própria Anchieta, né? Essa foi a primeira fase. Ela terminou em setembro de 2020, com 7 meses de antecedência. Era uma obra esperada há mais de 40 anos, né? Então essa obra continua, porque muita coisa ainda tem para fazer. A parte do município foram investidos mais de 600 milhões, né? Inclusive com obras de drenagem. Fizemos mais de 8 quilômetros de galeria de drenagem. E o governo do estado também fazendo a sua parte, fazendo os viadutos, fazendo a duplicação ali daquele trecho da Anchieta, e que foi através de uma boa parceria com a Ecovias, com a concessionária do Sistema Imigrantes Anchieta, o que possibilitou essas obras. A gente sabe que hoje no Brasil falta muito recurso para o investimento público, então a gente precisa inovar. Então as boas parcerias são importantes. As obras no viaduto conhecido como Rabo do Dragão, em Cubatão, devem ser entregues em setembro do próximo ano e devem resolver um problema antigo da população, problema de trânsito. Cerca de 37 mil pessoas que fazem o trajeto diariamente vão economizar tempo e combustível para conseguir sair dos bairros.
Para acessar a região central de Cubatão, motoristas que saem do Jardim Casqueiro precisam fazer um verdadeiro zigue-zague. Um problema que está prestes a ser resolvido. Uma nova alça de acesso vai ligar a Avenida Joaquim Jorge Peralta ao viaduto que já cruza a rodovia Anchieta e facilitar a vida de muita gente. O pessoal que precisa acessar aqui o centro ou a via Anchieta tem que fazer todo um retorno aqui para conseguir acessar esse viaduto de retorno. Então, com essa construção a gente vai conseguir agilizar e melhorar aqui o tráfego de veículos na região. A obra no viaduto popularmente conhecido como Rabo do Dragão é realizada pela Ecovias e o projeto está atrelado ao contrato de concessão do sistema Anchieta Imigrantes. A obra iniciou agora em maio de 2022 e tem uma previsão para ser entregue até setembro de 2023. Atualmente a gente tem aqui em torno de 80 trabalhadores diretos, chegando num pico de até 150 trabalhadores e além dos indiretos que tem em torno de 450 pessoas que trabalham no transporte das vigas, dos materiais, na produção das armações e ferragens. Além da alça de acesso e recuperação de todo o viaduto, outras melhorias estão previstas. Os pedestres também serão beneficiados. A passarela de pedestres utilizada para atravessar a via Anchieta também faz parte do pacote de obras. Ela será revitalizada e vai ganhar uma nova rampa de acesso, oferecendo mais segurança e acessibilidade. Antigamente as passarelas, a gente não tinha as normas atuais de acessibilidade, então elas eram construídas principalmente com escadarias. Então a gente está construindo aqui na Marginal Sul uma rampa de acesso para os usuários. Então hoje a gente só tem uma escadaria que dificulta o acesso das pessoas que utilizam aqui essa passarela. Então a gente, além da construção dessa rampa, também vai fazer uma reforma na passarela e melhorar todas as condições aqui do entorno. O sistema de drenagem e adutoras no local também serão aperfeiçoados para aumentar a vazão de água em períodos de chuvas e evitar alagamentos. Todo o trecho vai receber iluminação, melhorias no pavimento e nova sinalização de trânsito. Uma via coletora será implantada na pista norte da rodovia Anchieta para separar o tráfego local do rodoviário. Pelo menos 37 mil pessoas que fazem esse trajeto diariamente serão beneficiadas. Você melhora a mobilidade das pessoas que residem no Casqueiro, que residem na Ilha Caraguatá, onde elas possam ter acesso direto à Anchieta. Hoje você ainda vive ali numa situação muito complicada, onde as pessoas precisam aí, como eu sempre brinco, parece um autorama, né? As pessoas vão e voltam, dão 3 voltas para chegar no mesmo local. E com essa obra hoje, você melhora a saída do Casqueirense, para quem mora na Ilha Caraguatá, e o acesso direto à Anchieta. Você vai ter uma alça. Por que não foi feita? Ali tinha uma adutora da Sabesp, muito antiga, e não se tinha condições de jogar asfalto em cima da adutora, tendo qualquer evento de vazamento, você tem que rasgar o asfalto de volta. A adutora está sendo removida para que a gente possa fazer a saída direto para a Anchieta e melhorar toda a mobilidade. O que é melhor ali? A Eco-Rodovias assumiu toda a operação e com a incorporação, a manutenção também passa para a Eco-Rodovias, melhorando e muito ali do ponto de vista de sinalização, de celeridade para os pequenos reparos. Então foi um ganho para a cidade de Cubatão assim imensurável. Mais de 1 milhão de árvores plantadas em áreas próximas às estradas que ligam o litoral de São Paulo à capital. Você vai conhecer agora um projeto da Ecovias que vai muito além da compensação ambiental. Quando começou a procurar emprego, Aline não tinha nenhuma experiência com plantas, mas isso não a impediu de conquistar a tão sonhada primeira oportunidade no mercado de trabalho. Comecei a plantar. Comecei do zero, aí tinha dificuldade para aprender, mas depois a gente foi aprendendo, foi errando, mas foi aprendendo a plantar. Os 22 profissionais que cuidam do viveiro de mudas da Ecovias, a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, têm algo em comum. Todos são pessoas com deficiência intelectual e encontraram nesse trabalho uma independência que vai além da financeira. Antes eu não andava sozinha, que minha mãe que me levava na pá, buscava. Aí ela falou, não, você vai ter que aprender a pegar o ônibus, se um dia você for para a empresa, porque eu não vou ficar te buscando. Aí mudou bastante aqui. Meu casamento, que era meu sonho casar, e a minha independência. 2 supervisores coordenam as tarefas no viveiro e na horta. Mas os auxiliares são responsáveis por todas as etapas do cultivo.
A Aline e a Cristina conhecem bem as tarefas. Elas trabalham aqui desde outubro de 2008, quando o projeto começou. Na época, 5 pessoas foram contratadas, com o apoio da APAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. De lá para cá, tanto o Espaço Verde como o quadro de funcionários só cresceram. Em 2018, o ano que o Viveiro completou 10 anos, para a gente foi o grande marco, porque nós somos reconhecidos pela ONU como uma das empresas, um programa que reconhece e valoriza as pessoas com deficiência intelectual. As sementes de mais de 70 espécies nativas vêm de viveiros autorizados. O restante do processo é todo desenvolvido aqui. Depois da fase de germinação, os vasos vão para a estufa, onde ficam protegidos das condições climáticas. Algumas semanas depois, são levados para um outro espaço, para começar a ambientação com o clima. Para ajudar na adubação, há um sistema de compostagem com sobras de alimentos do restaurante da própria empresa. A água da chuva também é armazenada e tratada para regar as plantas. Todas as mudas que nós recebemos aqui, elas são adquiridas de viveiros florestais autorizados e todo o processo produtivo ele acontece com o apoio das pessoas com deficiência intelectual. Então, desde a primeira etapa, que é o recebimento das sementes, a quebra de dormência, até essas sementes germinarem, se transformarem em mudas, até a etapa final, que é o plantio nas áreas de compensação ambiental. Além da contribuição ambiental, o viveiro tem uma importante função social. As mudas cultivadas aqui são replantadas em áreas próximas às rodovias. Em 14 anos de iniciativa, já são mais de 1 milhão de árvores. Cada vez que a concessionária faz uma obra na rodovia, isso causa um impacto no meio ambiente. E esse impacto ele é compensado por meio de mudas, plantio de mudas nativas que são realizadas, esse plantio na natureza. Além do viveiro, esses profissionais também mantêm uma horta, onde os colegas dos outros setores da empresa podem fazer a colheita, mas com muito cuidado. Gosto muito de cuidar das plantas, tenho até ciúme das plantas, eu gosto muito, eu tenho muito carinho pelas plantas, eu converso com as plantas, eu tenho um carinho muito grande pelas plantas. Uma única iniciativa capaz de mudar vidas e garantir um futuro mais sustentável para as próximas gerações. O que nós percebemos é o impacto que o trabalho tem na vida das pessoas. Então, muito mais do que produzir as mudas, que nós já produzimos aqui mais de 1 milhão de mudas, o impacto na vida delas é o que a gente considera que tem o maior valor, porque aqui tem pessoas que os próprios familiares não acreditavam que eles eram capazes de trabalhar, e eles mostraram que sim, eles são capazes de trabalhar, conquistar o seu emprego com carteira assinada, e o emprego ele te possibilita outras coisas, Então eles conseguiram, tem exemplos de pessoas que casaram, compraram apartamento, têm a sua independência financeira, então o impacto na vida deles é o melhor resultado que a gente considera. Uma série de obras vai facilitar a locomoção de quem mora em São Vicente. A Ecovias, em parceria com o governo do estado, investe mais de 50 milhões de reais para evitar alagamentos e garantir mais fluidez do trânsito. Para melhorar o escoamento de água, uma nova galeria vai ligar a primeira saída da rodovia dos Imigrantes, em São Vicente, até o canal do Mar Pequeno. A obra deve atender uma antiga reivindicação dos moradores dessa região. Está sendo implantado 800 metros de galeria, que desde a rodovia dos Imigrantes até a proximidade, a saída no estuário do Mar Pequeno, ao lado do SESC Senat. O objetivo principal dessa obra é poder fazer com que a água que acumula na região do acesso da rodovia para o bairro da Cidade Náutica, ela possa escoar de um modo mais rápido, mais fácil para fora da rodovia. Isso vai permitir, vai fazer com que os alagamentos que ocorrem na região sejam minimizados, reduzidos ou mesmo eliminados. Com investimento de 52 milhões de reais, o serviço é oferecido pela Ecovias, a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes. 200 colaboradores trabalham de forma direta e outros 600 de forma indireta. A obra começou em maio deste ano e tem prazo até novembro de 2023. Mas a macrodrenagem já está 60% concluída e deve ser entregue até o fim deste ano.
antes da temporada de verão, quando o fluxo de veículos fica mais intenso e as chuvas também. O que a gente precisa é cada vez mais investir na infraestrutura que não foi investida na última década na cidade, né? A gente está dando início não só à macrodrenagem que consta também dentro desse projeto, ali na Náutica 3, em toda a região, mas também com comportas, que é um outro investimento que a gente está fazendo junto com o governo do estado para a instalação das 7 primeiras comportas da cidade, que a gente já tem o contrato assinado e vai começar a executar nesses próximos meses. O pacote de obras da Ecovias em São Vicente é dividido em 4 partes. Uma delas acontece nesse trecho do bairro Cidade Náutica. Uma via marginal vai oferecer um novo acesso à rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo. A obra da marginal, do lado da pista norte, da rodovia dos Imigrantes, ela é a obra principal desse pacote de investimentos que está sendo em São Vicente, né? E ela basicamente vai permitir com que o fluxo de veículos dos moradores de São Vicente seja separado do usuário da rodovia para outras cidades, para outros trajetos, né? Então, a principal vantagem é você conseguir separar o tráfego e ganhar mais 2 faixas de pista, 2 faixas de rolamento, né? Então, uma capacidade maior da rodovia. Aliado a isso, o pessoal também do bairro Cidade Náutica vai ganhar mais uma alternativa de saída e entrada na rodovia. A marginal terá pouco mais de 1 quilômetro e vai oferecer uma nova opção para os moradores do bairro Cidade Náutica acessarem a rodovia dos Imigrantes. A ciclovia existente no local será mantida e os pontos de ônibus, que hoje são no acostamento da via, serão readequados, oferecendo mais segurança para passageiros e motoristas. Uma reivindicação antiga dos moradores. Eu lembro que em época de campanha tinham reuniões e mais reuniões onde o pessoal pedia por essa obra e graças a Deus hoje a gente está tendo a oportunidade de executá-la, né, através de uma articulação do governo do estado com a Artesp, Ecovias, e hoje ela sai do papel. É uma obra fundamental, é uma obra que vai desafogar um povo que fica preso dentro do bairro quando tem enchente, é uma obra que vai dar a oportunidade de a cidade ter mais um acesso, uma entrada e saída, ou seja, desafoga o trânsito também. Ainda fazem parte do pacote de obras a iluminação de todo esse trecho, e esta etapa já está concluída. Foram instaladas luminárias nos 2 sentidos da via, com postes a cada 35 metros de distância, que devem ajudar a reforçar a segurança no local. Toda obra de melhoria, investimento que a concessionária faz, além de trazer os benefícios como esse que nós já falamos, trazem também outros benefícios ao longo dos anos, como redução de acidente, você diminui a necessidade, por exemplo, de estar deslocando ambulância, de usuários com algum tipo de problema que perdeu um acesso ou uma rodovia que tem um problema de alagamento. Então as obras elas trazem benefícios, além da obra, do objeto da obra em si, mas benefícios que vão se estender ao longo de todos os anos de uso da rodovia. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com esse programa especial neste sábado para você. Não saia daí. Já estamos de volta. E os pneus utilizados pelos veículos são uma grande preocupação quando o assunto é preservação ambiental. Os fabricantes desses produtos têm a responsabilidade de recolher os pneus quando não servem mais para uso, mas a destinação correta ainda é um desafio. Uma das alternativas pode estar na produção de asfalto. Muitos dos motoristas que passam pelas rodovias que ligam o litoral de São Paulo à capital não imaginam que o pavimento ajuda na destinação correta de um produto que provoca um grande impacto ambiental. Pneus de veículos dão origem ao chamado asfalto borracha, ou asfalto ecológico. Em toda a extensão que se utiliza aqui na Ecovias pavimento flexível, essa solução é utilizada, né? A gente tem aproximadamente 140 quilômetros de extensão em pavimento flexível, onde essa solução é única e exclusivamente aplicada. O asfalto ecológico é utilizado pela Ecovias, a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, desde 2005. Nesse período, mais de 700 mil pneus já foram reaproveitados. A matéria-prima, que é a borracha triturada, vem direto das empresas de reciclagem, incentivando esse tipo de reaproveitamento.
Quando chega aqui na usina de asfalto localizada em São Bernardo do Campo, o pó de borracha é misturado com outros materiais, como pedra e cal, e depois levado a altas temperaturas até formar a massa asfáltica. Como precisa ser utilizado ainda quente, o produto é feito de acordo com a demanda e sai da usina direto para reparos no pavimento ou em novas obras. Todas as vezes que a gente precisa aprimorar o atendimento aos parâmetros de contrato, de conforto, de integridade, a gente utiliza o cap borracha justamente para fazer os reparos ou novos trechos dentro do contrato de concessão. Além dos benefícios para o meio ambiente, a iniciativa também tem outras vantagens em relação ao asfalto tradicional. O asfalto borracha ele tem uma resistência maior em 40% do que o pavimento flexível comum. Ele também diminui o ruído entre o pneu e o asfalto, dando um maior conforto para o usuário, e ele provoca uma aderência maior entre o asfalto e o pneu, fornecendo uma maior segurança viária também. No Brasil, são produzidos cerca de 40 milhões de pneus por ano. Depois do uso, se descartado de forma incorreta, esse produto leva mais de 600 anos para se decompor. Na natureza, em contato com o solo ou com a água de rios e mares, pode provocar sérios danos ao meio ambiente e à saúde. Um pneu descartado de maneira irregular, ele pode causar, primeiro, danos ao próprio ambiente, né? O pneu é um material, na verdade é um objeto composto por borracha, composto por várias camadas de metais. Então ele na natureza, ele pode causar primeiro um problema de cair, por exemplo, num rio, ser jogado na beira de uma estrada, então causa um problema, vamos dizer assim, paisagístico, né? É feio ver lixo descartado de maneira incorreta, de maneira irregular. Um outro problema é que os materiais que compõem o pneu, eles demoram centenas de anos para degradarem na natureza, né? E mesmo assim ele vai soltando pequenas partículas de borracha e de metal que podem contaminar o solo, contaminar o ar, contaminar a água. Um problema também que é muito conhecido de um pneu descartado de forma irregular é o acúmulo de água, que pode favorecer a multiplicação de mosquitos que transmitem a dengue, a chikungunya e outras doenças. Há alguns anos era comum encontrar pneus abandonados, poluindo a paisagem e a natureza. Mas graças a iniciativas de reaproveitamento e o compromisso das empresas com o desenvolvimento sustentável, essas imagens estão ficando no passado. Sustentabilidade é um valor para a nossa companhia, e procurar soluções que sejam mais ambientalmente viáveis é uma das iniciativas que a gente procura implementar. A obra que mudou a nova entrada de Santos, facilitando o fluxo de veículos que chegam e saem da cidade, foi entregue há 2 anos. Mas os trabalhos continuam e envolvem mais de 1.000 profissionais para que os prazos sejam cumpridos. Novembro de 2023. Esse é o prazo para entrega das obras da segunda fase da nova entrada de Santos. O viaduto sobre o quilômetro 63 da rodovia Anchieta, conhecido como Ramo A, já está 50% concluído. Aqui a gente está construindo agora os pilares, né? É uma metodologia diferente que a gente usa no vão central aqui, que vai transpor a via Anchieta, e a gente não vai precisar interditar o tráfego para execução. Então a gente chama de um balanço sucessivo, qual a gente vai construindo em loco até as duas pontas aqui do viaduto se encontrarem. O viaduto vai ligar os bairros da Zona Noroeste à via Anchieta sentido São Paulo. O objetivo é oferecer uma alternativa para os moradores que hoje precisam voltar até a entrada da cidade para depois seguir para a capital ou Cubatão. O Ramo A vai permitir que eles saiam diretamente aqui do bairro São Manuel, sentido a Cubatão, não precisando mais ir até a entrada de Santos, lá na Alemoa. Além de atender os moradores de bairros como Chico de Paula, Alemoa, Jardim São Manuel e Piratininga, a obra também vai separar o tráfego de caminhões. Nessa empresa de logística e transportes, o movimento é de 150 veículos de grande porte por dia, que agora terão um percurso mais curto e vão interferir menos no trânsito local. A gente vai evitar uma via que hoje é uma via pública, que é a Nossa Senhora de Fátima. A gente vai conseguir cair dentro da estrada,
né, diretamente, e sair dos semáforos que nós temos aqui na Nossa Senhora de Fátima também. E um grande problema que todos nós enfrentamos, que eu sei que já está num plano diretor aí da cidade, é o alagamento da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Então hoje a gente passa por esse problema e acredito que a gente vai facilitar nesse sentido também, da gente fugir desses semáforos e dos alagamentos que hoje essa via que tem essa via, né? Uma outra parte dos trabalhos é a ampliação da ponte sobre o Rio Casqueiro, que vai passar a ter 4 faixas. Isso para garantir a fluidez do trânsito, já que esse trecho vai receber tanto os veículos que vêm do novo viaduto, como também os que seguem sentido São Paulo pela Avenida dos Bandeirantes. O pessoal que sai aqui da Zona Noroeste, sentido a Cubatão, tanto para quem sai ali do Porto Alemão ou da cidade de Santos pela Avenida dos Bandeirantes, acessando aqui a Anchieta Norte, sentido a São Paulo, vai ter essas 2 faixas a mais aí na Ponte do Casqueiro. As obras são executadas pela Ecovias, a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, com um investimento de 350 milhões de reais. Foram contratados 300 trabalhadores diretos, além de outros 900 profissionais de forma indireta. Esta é a segunda fase do projeto que remodelou a entrada de Santos. A primeira etapa custou 270 milhões de reais e foi entregue em setembro de 2020, com a construção de 3 viadutos, novas vias locais, ciclovias e passarelas. E a inauguração da segunda pista da Rodovia dos Imigrantes completa 20 anos. A obra trouxe tecnologia e inovação para tornar o caminho entre a capital e o litoral mais rápido e seguro possível. Tudo isso sem deixar de lado a preocupação com o meio ambiente. Para recontar esta história, nós viemos até o Centro de Operações da Ecovias em São Bernardo do Campo. Nós vamos mostrar como a tecnologia, aliada ao trabalho operacional, mantém aí as pistas do sistema Anchieta Imigrantes funcionando normalmente. Afinal, por aqui são cerca de 50 mil veículos que passam por dia no caminho litoral capital. Vamos lá? O Centro de Operações da Ecovias comanda daqui todas as bases que estão espalhadas pelas pistas de concessão. Os olhos se multiplicam pelas câmeras, que monitoram 24 horas por dia as pistas e trazem mais segurança para os motoristas. O Centro de Operações da Ecovias é o nosso coração, né? É onde a gente recebe e consome informações capazes de auxiliar na gestão do dia a dia, né? Então aqui a gente tem os parques de câmeras, né? Nós temos os monitoramentos de SATs, que são o sistema de contagem de veículos, né? Nós temos supervisórios que fazem a gestão dos jatos ventiladores dos túneis, né? Medidores de fumaça dentro dos túneis. Eu tenho um recurso que me auxilia na gestão, né? E as demandas aí que eu tenho no dia a dia. Então, tudo que eu recebo de informação da pista ou dos usuários, seja para um atendimento ou de repente alguma situação adversa, eu faço o abastecimento desse recurso e ali eu faço a gestão de todas as demandas, né? Então nós temos nossos controladores de CCO, nossos operadores de CCO, que trazem essa informação e disparam os recursos aí para fazer o atendimento ao usuário, né? Sempre de forma muito proativa, né? A parte de tecnologia ela vem para nos auxiliar. Mas agora vamos voltar um pouco no tempo. O projeto para a nova pista da Rodovia Imigrantes vem dos anos 80. A pista descendente original previa 5 túneis e 12 viadutos, número que foi reduzido para 3 túneis e 9 viadutos. O projeto da nova pista evitou ao máximo o desmatamento na Serra do Mar, um dos últimos trechos preservados de Mata Atlântica. Inclusive, por isso foi evitada as construções nas encostas. Durante o projeto, comparado com a construção da primeira pista, que aconteceu nos anos 70, a nova Imigrantes desmatou 40 vezes menos. A construção da Imigrantes é uma obra emblemática, né? Eu acho que é uma das maiores obras por muito tempo no Brasil. Ela foi empregada na época, houve um refazimento do projeto inicial do Dersa, né?
com o intuito exatamente de trazer mais tecnologia na visão de engenharia, mas não somente de engenharia, mais visão, mais sustentabilidade, né? Eu acho que um dos grandes pontos é a quantidade de intervenções que foram feitas na Mata Atlântica, 40 vezes menor. Eu acho que é um número significativo, demonstra toda a capacidade de engenharia a serviço da natureza, a serviço da sustentabilidade, né? As obras foram iniciadas em setembro de 1998. Para a construção dos 3 túneis, um deles o maior do Brasil à época, foi preciso também muita tecnologia. Foi utilizado o New Austrian Tunneling Method, que em português significa novo método de tunelamento austríaco. Cortar os túneis por dentro das rochas também auxiliou a reduzir o desmatamento. Quando você fez uma nova concepção de projeto para a Rodovia dos Imigrantes, para fazer uma pista descendente, foi refeito toda uma visão de projeto onde você diminuiu a quantidade de viadutos, né, aumentou a quantidade de túneis para ter menos intervenções exatamente na região da Mata Atlântica que nós temos aqui, nesse fragmento de Mata Atlântica aqui. Com essa visão, procurou os melhores equipamentos que se tinha na época, principalmente equipamento europeu que se tinha na época, e trouxe mais de acho que foram 4 equipamentos na época que trouxeram, que exatamente para quê? Ganhar velocidade na execução dos túneis, com isso trazendo inclusive à época a entrega antecipada dessa obra do que tinha sido programado com o governo do estado de São Paulo. Ah, e uma curiosidade, você já se perguntou por que o asfalto da Nova Imigrantes é branco? Na época se optou por utilizar pavimento de concreto, um pouco diferente do que a gente vê pavimento de asfalto nas ruas. Normalmente é um pavimento que ele tem um ciclo de vida um pouco diferenciada e traz menos manutenções rotineira do que o pavimento de asfalto. Isso traz menos intervenções dentro do túnel e melhor fluxo do veículo para o trânsito para o usuário, né? As obras foram finalizadas em tempo recorde. Foram 4 anos até a entrega. 4.500 pessoas trabalharam na obra de 21 quilômetros de pistas e que cortam os 730 metros da Serra do Mar. Foi daqui, do monumento às Caravelas, que chegaram ao nosso litoral em 1500, que a viagem para a nossa praia ficou mais curta. E em 17 de dezembro de 2002, uma comitiva com o governador do estado à época fez a primeira viagem, a viagem inaugural na Nova Imigrantes. Antes da pista descendente, eu trabalhava muito com pistas reversíveis, que é onde eu pego uma faixa de uma rodovia e coloco ela para transitar em fluxo diferente. Então, para eu conificar, eu precisava conificar a faixa no trecho onde eu fazia essa inversão. Há uma energia aplicada da equipe e também não é uma forma mais segura, mas era a condição que a gente tinha para poder fazer a fluidez, e preservar os movimentos que tinham maior demanda. Então eu trabalhava com 5 faixas, e aí eu tenho uma inteligência de fluidez nessas 5 faixas, que é a somatória das rodovias, Anchieta e Imigrantes. E aí quando chegou a pista descendente, ela foi um divisor de águas, A pista descendente ela contribuiu para um aumento bem significativo do volume de tráfego e a fluidez. Então eu saí de 8.500 veículos por hora e fui para 14.000 veículos por hora. Então hoje, pela demanda, pela frota que eu tenho circulante na região, enfim, a gente vê que a pista descendente ela foi essencial, ela nasceu no momento certo. E a reboque desse assunto da PD vieram outras melhorias também no entorno, porque eu gerei fluidez no trecho de serra, automaticamente eu precisava olhar para as partes adjacentes. Então, a concessionária ela desenvolveu melhorias em trevo do Riacho Grande, pistas adicionais na Imigrantes, no sentido norte, a quinta faixa, a sexta faixa, melhorias ali na Padre Manuel da Nóbrega, tudo isso para gerar fluidez e a gente conseguir atingir a performance máxima. Apenas durante a Operação Verão, que vai de dezembro a fevereiro, são esperados mais de 4 milhões de veículos dentro do sistema, algo que vai exigir ainda mais da construção. Nós temos câmeras, 81 câmeras dentro desses túneis, eu tenho jatos ventiladores. Então, no caso de aumento eu faço a medição através dos meus opacímetros sobre a fumaça e aí eu disparo esses jatos ventiladores. Tudo isso automatizado e controlado aqui por nossa equipe. Importante destacar que eu tenho um trabalho de bastidores
né? Eu sou a parte final como operação, mas eu tenho a engenharia, que cuida da parte de conservação, eu tenho a parte de tecnologia, que é a automação e a manutenção, né? Que é um time que trabalha, é um pouco mais oculto às vistas do usuário, mas que durante o período noturno, né, essa equipe está atuante aí para a gente ter sempre uma melhor entrega, né, e garantir que toda essa tecnologia está em funcionamento em perfeito estado aí para eu poder fazer as minhas operações. Então, a tecnologia combinada com a operação e engenharia, ela entrega melhor formas de operação, né, me auxilia nas viradas aí de operações. Então, sem a tecnologia hoje, realmente, pelo volume de veículos que a gente tem, eu vejo que seria impossível, né? A gente divide a conservação em 2 etapas, a conservação rotineira, que é lavar, limpar, varrer, limpar a drenagem, para que aquilo se mantenha vivo e andando no fluxo como tem que ser andado. E a outra é a manutenção especial, é a conservação especial, que segue normas e instruções de trabalho, de engenharia, para que você possa manter os túneis e os viadutos dentro do seu comportamento natural de segurança. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí. Já estamos de volta. Agora você acompanha a entrevista com Ronald Marangon, ele que é diretor superintendente da Ecovias. Obrigada pela presença, Ronald. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos falar aí, né, sobre esses 20 anos da segunda pista, né, da rodovia dos imigrantes, agora fazendo então esse aniversário neste mês, não é isso? Isso, dia 17 de dezembro, acho que é a principal e maior obra da concessão do sistema Anchieta Imigrantes, né? A segunda pista da rodovia dos imigrantes faz 20 anos, é uma data muito importante para nós, uma vez que o simbolismo que essa obra trouxe não só para a nossa empresa, mas para toda a região e para todo o estado e o país também. A gente sabe que tem essa questão, né, toda das pessoas que trabalham na capital paulista, né, que utilizam diariamente, né, a rodovia. Uhum. Tem também, né, a demanda que aumenta muito, né, na temporada, e tudo isso precisa, né, de uma infraestrutura adequada, né? Sim, nós temos diversos movimentos e públicos aqui no sistema Anchieta Imigrantes, né? O tráfego entre região metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista, ele acontece como você mesmo disse, pessoas que trabalham ou aqui na Baixada e sobem para trabalhar em São Paulo todos os dias ou vice-versa. Temos o movimento dos caminhões que vão em direção ao Porto de Santos. E nos finais de semana, feriados prolongados, a gente sabe, né? A Baixada Santista é o principal destino de todos os paulistas do estado, querendo passear, querendo passar os dias com a sua família. Então, são movimentos e pessoas assim bastante diferentes que nós temos que adequar usando a nossa infraestrutura. E assim, só para a gente entender, eu queria que você falasse um pouco sobre a construção, né? Uhum. Essa magnitude de uma obra como essa, né? O que envolve nessa construção? Bom, essa construção ela foi uma obrigação contratual da Ecovias quando assumiu o sistema Anchieta Imigrantes. À época existia já uma concepção do que seria uma segunda pista, feita pelo Dersa, né, a antiga empresa que administrava o sistema Anchieta Imigrantes. Mas a Ecovias, ao assumir isso, optou por remodelar todo esse projeto, principalmente focando no meio ambiente. Nós estamos no meio da Mata Atlântica. É verdade. Tentando reduzir ao máximo os impactos, né, na floresta, no meio ambiente, nos municípios. E para isso foi buscado assim, inovações em todo o mundo. Então, desde da forma, da metodologia construtiva do projeto, da própria obra, a utilização de túneis de grande distância, coisas que não existiam no país até então, a forma com que os viadutos foram construídos, então uma tecnologia totalmente inovadora, que trouxeram aí ganhos significativos, principalmente para o meio ambiente. Em termos de comparação, a construção da segunda pista da Rodovia dos Imigrantes desmatou 40 vezes menos do que a primeira. Ou seja, isso é um impacto extremamente importante, né, que não foi feito, né, que foi preservado no trecho de serra, no trecho da mata.
É verdade. E falando, né, justamente sobre essa questão ambiental, né, que você citou agora há pouco para a gente. Hoje em dia, as obras elas têm que ter essa preocupação, né? Porque a gente está falando do nosso futuro, futuro das gerações, né? Sim, hoje em dia é algo muito latente. Nós vemos, né, nas empresas, nas construções, nos próprios governos, essa preocupação. O mais inovador e que isso nos traz muito orgulho é que há 20 anos atrás isso foi pensado, há mais de 20 anos, né? Porque o projeto tem em torno de 25, 24 anos. E desde lá, essa preocupação que hoje é normal, já foi muito bem avaliada e por isso é um dos porquês da pista, a segunda pista da Imigrantes, ter tanta notoriedade e ser um ícone para a engenharia e para a construção brasileira. Eu queria que você falasse, né, sobre as curiosidades de uma obra como essa, né? E que as pessoas às vezes nem acabam, não ficam sabendo, né? Acontece muita coisa, muitas pessoas trabalhando, à época, 20 anos atrás. Tudo aconteceu aqui num trecho que era mata fechada, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu acho que curiosidades bastante interessantes. A pista para a construção da segunda pista foi utilizada aquela estrada de serviço, de manutenção, que era uma estrada desde então já utilizada desde a Anchieta, a primeira pista da Imigrantes. Isso ajudou também na parte do meio ambiente. A forma como os túneis foram escavados, tudo muita inovação aqui, grandes máquinas que vieram da Europa para cá, com sistema de laser para localização, e aí fizeram o que quase durou durante 20 anos o maior túnel do Brasil. Né? Há poucos meses a Tamoios inaugurou um túnel que era maior. A forma como foi construída, então, por exemplo, anteriormente, a distância entre os pilares dos viadutos era em torno de 45 metros. Essa pista foi para 90 metros. E durante essa construção, técnicas de engenharia novas, como balanço sucessivo, que chamam, que você sobe um pilar e de lá saem, que a gente chama de tabuleiro, mas é onde os carros andam, para os dois lados sem que tenha um desmatamento no meio desses pilares. Ou seja, foi assim, muitas coisas descobertas, muitas coisas inovadoras, muitas coisas que a própria mão de obra aqui, as construtoras estavam aprendendo. Então, durante esses quase 4 anos aí de construção, muita coisa aconteceu, mas hoje a gente vê um resultado espetacular, que até hoje é uma pista super moderna, com tudo que há de melhor na engenharia. E quais foram as dificuldades, né, os desafios que vocês encontraram, né, para de fato concluir essa obra e chegar a ter, né, a rodovia, né, essa pista em atividade? Nós estamos falando de um desnível, né, de mais de 750 metros. Então, qualquer tipo de construção num ambiente como esse é desafiador. Estando dentro, né, de uma mata atlântica, né, provavelmente muitos animais ali, né, ao redor, né, a vegetação, é sempre um desafio e um cuidado muito grande. E aí acho que essas inovações, essas tecnologias novas, tudo isso, grande desafio, uma grande conquistas muito grandes que trouxeram. Isso nos deu muita experiência para poder estar mais esses 20 anos aqui operando, fazendo a manutenção e cuidando dessas rodovias. E a gente sabe, né, que não só, né, vocês ficaram responsáveis, né, por essa pista, mas também a rodovia como um todo, né, e investimentos também foram realizados ao longo desses anos e tem mais investimentos previstos. Sim, muitos outros investimentos aqui, principalmente na Baixada Santista. Várias outras obras, né? Posso citar aqui o Anel Viário de Cubatão, interseção entre a Via Anchieta e a Cônego Domênico Rangoni. Nós temos as faixas adicionais também na Cônego Domênico Rangoni, Padre Manuel da Nóbrega, né, que vai para o litoral sul, ampliações que tivemos. E atualmente nós temos obras toda na Baixada Santista. Nós temos a segunda fase da entrada de Santos, né, que é toda aquela remodelação da entrada da Anchieta, entrada e saída do município, com a segregação do tráfego do porto com o tráfego da rodovia. Estamos com obra em Cubatão também, né, a gente chama ali na região do Jardim Casqueiro, um novo acesso ao viaduto, melhorias na região. E também em São Vicente, a gente implantou agora, acabou de ficar pronta toda a iluminação da Imigrantes na região de São Vicente,
vai estar sendo construído um novo acesso do bairro para a rodovia, melhorias no viário e até obras que auxiliarão na drenagem dos locais. Então, todas essas obras, elas vão contribuir para a macrodrenagem, como a gente chama, né? Que é uma drenagem pensando numa região e não só num único ponto, para que a gente tenha menos alagamento, uma vez que chove muito aqui. É uma região bastante plana, tem a interferência da maré. E a gente sempre tem estudado junto com o município, junto com o governo, o que é necessário, o que é melhor, e a gente apresenta isso como possíveis melhorias. A gente pensa muito no desenvolvimento da região. A região se desenvolvendo, a gente está aqui para apoiar também. E nada melhor do que, né, estradas, né, que rodovias seguras para as pessoas trafegarem, né? Quando a gente fala de serra, a gente pensa muito na operação Comboio, né, que é uma operação que veio aí justamente para trazer mais segurança para os usuários, né, diante desse cenário que nós temos aqui, que é a neblina, e não tem como fugir, né, desse fenômeno natural. Sim. Operações são feitas no trecho de serra, né? Acho que todos conhecemos aquelas operações de inversão para melhorar a capacidade. Operações para segurança, muito bem citado por você. Nós temos uma série de protocolos operacionais para condições de neblina. O comboio é o último deles, é quando a neblina está mais intensa. Mas desde o início do aparecimento da neblina, protocolos de atuação das nossas viaturas, do nosso centro de controle já são acionados. Então a gente faz e a gente busca sempre a melhoria. Não temos o mesmo comboio de 20 anos atrás. A gente veio trazendo melhorias nos equipamentos, nos sensores, na forma como ele é implantado e tentando minimizar ao máximo o impacto para o motorista. Em alguns momentos, infelizmente, ele é melhor que ele fique parado para que ele trafegue com segurança em função das condições que muitas vezes tem visibilidade de menos de 20, 30 metros para dirigir. Mas até lá a gente tem buscado e não paramos de buscar novas formas, novas tecnologias, novas maneiras de continuar dando segurança para todos que trafegam lá. E essa divisão também dos veículos, né? Porque tem o compartilhamento dos carros de passeio, dos caminhões, né? Porque a gente está aqui, né? Vamos dizer, desembocando diretamente no Porto de Santos, né? O maior porto da América Latina. Sim, e principalmente eu citei a obra da entrada de Santos. Essa é uma grande melhoria para toda a região. Antigamente nós tínhamos tanto o tráfego que vinha para o município, como o tráfego que vinha para o porto na mesma pista, na mesma rodovia. Então, problemas, seja em uma ponta ou em outra, impactava o outro. Então, as obras de melhoria da nova entrada de Santos, elas possibilitam o tráfego que a gente chama de um binário, ou seja, uma pista central, uma pista marginal chegando no município e no porto, e uma pista central, uma marginal saindo do porto, com todos os acessos dos motoristas, dos bairros, à rodovia, e com isso a gente consegue fazer todo um movimento que isso traz menos prejuízo, caso venha acontecer algum problema dentro do porto ou até dentro do município. Então, esse balanceamento, essa forma de trabalhar com que a gente consiga segregar bem os tráfegos, é uma grande evolução do sistema rodoviário. O que a gente pode esperar, então, de novidades agora para 2023? Bom, 2023 é um ano onde a gente entrega muitas dessas obras. Então, nós teremos, em novembro, o fim das obras da entrada de Santos. Teremos ela 100% concluída. Teremos a entrega também da parte toda de drenagem na região de São Vicente, ali na rodovia dos Imigrantes, e também a de Cubatão, ou seja, as grandes melhorias vão ser entregues até o final do ano que vem. Então tem muita coisa boa por vir aí para a região toda. Verdade, olha, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Volte mais vezes para trazer mais novidades aqui para a gente a respeito, né, dessa rodovia que é tão importante, né, esse acesso que é tão importante aqui para o trânsito de quem mora, né, na Baixada Santista. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição aqui, poder contar um pouco mais de tudo isso, da importância, né, de como nós estamos operando e o que nós estamos pensando para o futuro. É sempre muito bom poder compartilhar. E nós ficamos por aqui agradecendo demais pelo seu carinho, pela sua audiência. Um feliz ano novo, com muita saúde, muitas realizações para você.